Bom dia! Sejam bem-vindas à Terapia pela Palavra. Vamos seguir aqui no nosso estudo de Êxodo. Vamos seguir para o capítulo 2, falando sobre a importância da observação. Você costuma agir rapidamente, sem observar direito, sem prestar atenção em como deve ser feito, no que fazer? Ou você costuma observar, tomar a sua decisão antes de agir? Como que é aí pra você? Eu confesso que eu fui uma, Natália, bem-vinda! Eu confesso que eu fui uma que agia bastante por impulso, viu? Não só na adolescência, nos momentos em que a gente tem mesmo, né, essa impulsividade mais aflorada, mas mesmo na vida adulta. Às vezes pela necessidade de defesa, sabe, por se sentir atacada, sem nem mesmo perceber se está realmente sendo atacada ou não. Enfim, por alguma questão nossa, a gente acaba agindo por impulso. Seja por impulsos bons ou ruins. Mas acaba agindo por impulso e acaba entrando num lugar de muito desconforto e trazendo para nossa vida resultados muito ruins. Mariana, bem-vinda, bom dia. Só avisando aqui, explicando para vocês, hoje eu tô começando um pouquinho mais cedo para que a gente possa finalizar aqui. Mas tô vendo aqui que são só 3 minutinhos, tava preparando para entrar até mais cedo. Para que eu possa finalizar hoje um pouquinho mais cedo, é feriado e nós temos alguns compromissos aqui com o pequenininho, porque a criançada, né, com esse calor ainda, gente, é uma loucura. Não sei onde vocês moram, eu moro em Mogi Guaçu. Mariana, acho que é daqui de Mogi Guaçu também, né, Mariana? Gente do céu, eu brinco que aqui é um sol para cada cabeça. E eu não sou daqui, então é difícil acostumar, viu? Mas, vamos lá, vamos embora. O importante é estar bem, né, num lugar legal, com paz. E o calor a gente vai dando um jeito. Bom, para quem tá chegando agora e não sabe de toda a dinâmica, o que acontece? Aqui é o Terapia pela Palavra. Então, a gente faz o estudo da Palavra de Deus à luz da psicanálise, da constelação sistêmica familiar. A Mariana aqui, sim, bom dia, muito calor. Mariana, o negócio tá quente aqui em Mogi Guaçu, né? Enfim. A terapia pela palavra, gente, então eu trago para vocês bases aí do estudo terapêutico à luz da palavra de Deus, certo? Então nós fizemos a série do livro de Gênesis, que é a série Raízes, onde a gente entendeu as nossas raízes, de onde viemos e o quanto isso nos afeta. Fizemos o livro de Daniel, na série Identidade, pra gente então se firmar a partir desses estímulos que a gente recebe. Estamos agora em Êxodo na série Movimento. E essa série Movimento é pra gente então entender tudo o que é necessário fazer, porque nós somos tricotômicos, ok? O que eu sempre falo aqui, corpo, alma e espírito. Então, o corpo precisa se movimentar e esse movimento é feito a partir de estímulos que nós temos na nossa alma, que são as nossas emoções, influências que ficam lá guardadinhas. E para que esse movimento seja saudável, a gente precisa ter um espírito firmado, a nossa parte espiritual firmada e ativa e entendendo o que é que a gente tem que fazer. A Natália, aqui no Ceará tá para pegar fogo. Você é do Ceará, Natália? Bem-vinda, que delícia. Mas ó, vou te contar um segredo, não sei se todo Ceará, né? Mas eu já fui para Fortaleza. Inclusive, Elisângela entrou agora. Fui para Fortaleza com a Eli, que acabou de entrar agora, gente. Olha que coincidência. Bem-vindas, meninas. Fomos pro Ceará e eu percebi o seguinte. Lá é muito, aí, né, onde você está, muito calor, mas tem um vento, tem uma brisa, não sei agora, né, já faz alguns anos que a gente foi, né, Eli? Mas tinha um vento, uma brisa. Aqui em Mogi Guaçu eu tenho a impressão que é um calor que você tá dentro de um forno, assim, uma estufa, um negócio que te espreme, assim, na quentura do ar, sabe? Enfim, é um calor, assim, um pouco diferente. Enfim, também, aí no Ceará vocês têm essas praias maravilhosas, né, Natália? Ai, que delícia, saudade, vou voltar ainda pra sua terra. Gente, então, na terapia pela palavra, a gente faz esse estudo e a gente entrou na série de Êxodos, onde a gente tá falando do movimento. Então, a partir
da compreensão de toda a nossa formação aí, do que vem lá dos nossos antepassados, dos estímulos que nós recebemos deles e os estímulos que nós recebemos aqui, das nossas relações atuais mesmo, tudo isso afeta a nossa identidade, porque você pode se ver de 3 formas. Você pode se ver com o olhar dos outros, você pode se ver com o seu olhar, que sofre influência do olhar dos outros. Agora, tem uma terceira forma, que é a mais completa e perfeita para você se ver, que é com o olhar de Deus, a partir daquela que Ele criou para ser, a partir exatamente de quem você é. Cibele, bem-vinda! Então, essas 3 formas de olhar nos afetam no dia a dia. E para quem quiser aprofundar isso, gente, de uma forma incrível, dia 16 de dezembro, Mariana, que tá aqui, já garantiu o convite dela, dia 16 de dezembro, aqui em Mogi Guaçu, no Hotel Comfort. Vocês não vão morrer de calor, tá? Porque eu cuidei de encontrar um lugar bem legal, com ar-condicionado, com ambiente gostoso, para a gente ter esse tempo aqui de interação. Primeiro com uma palestra onde eu vou explicar para vocês detalhes sobre o que a gente comenta aqui na Terapia pela Palavra e que não temos tempo de aprofundar. Lá nós vamos aprofundar nesses assuntos para entender aí a sua constituição e o quanto isso é afetado e o quanto você precisa de consciência de tudo isso para tomar suas decisões futuras. Tá? Garanta já o seu convite. Vai lá na bio, tá o link lá. E depois da palestra ainda um café colonial delicioso que a gente vai sentar, bater papo, trocar ideias, conversar com mulheres incríveis que vão estar lá, renovar nossas energias para 2024, ok? Mas enfim, então temos as nossas raízes, temos a nossa identidade e agora estamos em Êxodo, que é o movimento que você precisa fazer para sair do lugar. Porque não adianta você buscar informação, participar de live de treinamento, fazer terapia, ir para congresso, fazer isso, aquilo, e não fazer o que você tem que fazer. Então é fazer o que tem que ser feito, é sair do seu lugar e fazer aquilo que é necessário e que ninguém pode fazer por você. O primeiro dia, que foi antes de ontem, a introdução de Êxodo que nós demos antes de ontem, nós falamos aí do quanto as pessoas do lado de fora podem olhar para nós e sentir que são inferiores às vezes e querer nos diminuir, que foi o caso de Faraó, porque a gente usa a palavra para fazer o nosso estudo, ok? Então a introdução de Êxodo foi Faraó olhando para os hebreus crescendo absurdamente. Faraó olhou e falou assim: opa, esse povo tá tomando muito espaço aqui, preciso acabar com isso. E ele deu ordem para matar todos os filhos, meninos, deixar vivas só as meninas para servirem de escravas, de servas, né? E os meninos matar, porque o homem toma força. Então ele falou: esse povo tá crescendo muito, eles vão acabar se rebelando aqui. Ele deu ordem para matar. Mas 2 pessoas lá, tementes a Deus, as parteiras, falaram: não, a gente não recebe ordem desse povo, a gente recebe ordem de Deus. Fizeram o que tinha que ser feito e não mataram, e o povo continuou crescendo. Aí o que aconteceu? Ele viu que as parteiras não matavam os meninos no parto, então ele ordenou que fossem buscados todos os meninos, os bebês daquele povo hebreu, e que realmente fossem mortos, fossem assassinados. Então todo bebê que nascia, as mães ficavam desesperadas e os bebês eram assassinados cruelmente por causa de uma insegurança do faraó. E aí, então, no primeiro capítulo, tô dando esse pano de fundo aí pra você, porque ontem, por uma questão pessoal aqui com o Dani, não consegui fazer, então tô dando esse pano de fundo pra você se inteirar do assunto. Então, por causa disso, gerou-se um pânico lá, porém, uma mulher incrível, e é dela que a gente vai falar hoje, Joquebede, mãe de Moisés, porque Êxodo é o livro, para quem não sabe, aquele livro da história do Mar Vermelho. Acho que todo mundo já ouviu essa história, que o mar se abriu e o povo de Deus passou, só que para o mar se abrir e o povo de Deus passar, uma história aconteceu e um homem se posicionou e fez o movimento dele, que foi Moisés. E depois, para o povo passar pelo mar, o povo também fez o movimento. Eles não esperaram o mar se abrir, eles fizeram o movimento de molhar os pés, colocar os pés na água, para depois o mar se abrir. Por isso que essa série se chama Movimento. Então, vamos seguir para o capítulo 2, onde Joquebede, que é a mãe de Moisés, ela
soube, né, de tudo isso aí, de tudo que estava acontecendo, e ela tinha um filho. E aí eu quero falar primeiro para você sobre a importância da observação. Porque para fazer o seu movimento não pode ser feito de qualquer jeito. Ai, tô vendo que eu acho que eu tenho que fazer tal coisa aqui, vou e faço. Não. Primeiro eu tenho que observar, eu tenho que sentir, eu tenho que compreender qual é o movimento, para que lado é o movimento. Então é feito com sabedoria, com discernimento. E aí aqui, no início do capítulo 2, fala assim: que existia uma mulher, então, que casou com um homem da família de Levi. A mulher engravidou e teve um filho, e fala assim, olha, ela percebeu que se tratava de uma criança especial, por isso o escondeu durante 3 meses. Ela percebeu. Como é que se percebe, gente? Estando aí desavisada, distraída pela vida, você percebe alguma coisa? A vida tá tão louca, tá tão agitada, tá num movimento tão intenso que a gente nem entende o que tá acontecendo, a gente nem olha, nem observa, a gente não percebe nada, a gente é atropelada. Então o meu convite aqui logo no início para você é: para um pouquinho, respira, acalma esse turbilhão que tá aí dentro de você, silencia para você perceber. E se tiver muito barulho do lado de fora, se desconecta e silencia um pouco o lado de fora também, para você perceber a vida, perceber o que está acontecendo e assim agir. Então Joquebede, ela percebeu que Moisés era um menino especial e escondeu Moisés durante 3 meses. Só que aí, depois que ela escondeu Moisés durante 3 meses, ela percebeu, ela seguiu, né, observando que não ia dar mais para manter aquele segredo. Ela ia ter que fazer alguma coisa. E aí ela preparou um cesto e impermeabilizou o cesto com piche, pôs a criança dentro e colocou esse cesto flutuando às margens do rio Nilo. Meu Deus, pensa para essa mãe fazer isso? Tinha que ter muita direção de Deus, né, gente? Não consigo imaginar. Hoje eu que sou mãe, não consigo imaginar. Enfim, ela fez isso. Colocou ele lá e deixou nas mãos de Deus, que seja feita a sua vontade, né? Mas aí vem uma segunda mulher incrível, observadora, a irmã de Moisés, Miriam, e fala assim: a irmã mais velha do bebê procurou um local de onde pudesse observar o que acontecia com ele. Veja, uma observou ali, percebeu que o bebê era especial. A outra falou: eu preciso observar qual vai ser o trajeto desse cesto. Ela foi acompanhando Moisés ali pelo leito do rio e ficou observando o que aconteceria com ele. E as duas, ao observarem, então puderam agir de forma estratégica, inteligente e intencional. E é isso que eu quero deixar para você nessa manhã de hoje. Para você parar de ser mais rápida do que o seu pensamento, parar de falar mais rápido do que você pensa, parar de agir antes de olhar o todo. Às vezes a gente vê só uma fração, a gente vê a pontinha do iceberg e já sai correndo, desembestada, fazendo as coisas, sendo que nem precisava. Se você parar para observar, perceber, sentir, pensar, buscar em Deus direção, olhar para dentro de você, para todas as informações que já existem dentro de você, aí no seu aparelho psíquico, na sua parte inconsciente, existe uma infinidade de memórias emocionais registradas para você perceber tudo o que já aconteceu, entrar em contato com o que já tem aí dentro de você e então tomar a sua decisão. Você entende o quanto é importante você silenciar, sair da correria, sair dessa coisa imediata que o mundo tá vendendo agora. Vai, faz, se movimenta. Se você estiver parado, não serve. Vai. Não. A gente tá na série Movimento. Eu tô falando pra você da importância do movimento, mas não é um movimento desenfreado de qualquer jeito. É um movimento estratégico e intencional. E em alguns momentos até é necessário não movimentar-se. Só parar. Ó, a irmã mais velha procurou um local de onde pudesse observar. Ela procurou um local, parou ali e observou. Calma, para, silencia, relaxa.
Observa para depois você agir. E aí então ela viu que Moisés foi encontrado pela filha do faraó. E essa filha do faraó logo percebeu, esse bebê é dos hebreus. Aí, gente, fica a dúvida, né? Malopes, bem-vinda, bom dia. Aí fica a dúvida, né? Essa filha do faraó, ela sabia que o pai dela tinha uma questão ali com os hebreus. Não sabia especificamente que ele matava, né? Tanto que lá na frente a gente vê que o irmão de Moisés, irmão adotivo de Moisés, lá na frente ele descobre o que o pai fez com os bebês e é um choque. Então eles não sabiam de forma escancarada, mas devia ter uma atmosfera ali, né? De criança hebreia, povo hebreu é inimigo, né? E mesmo assim ela tomou a decisão de pegar aquele bebê. Então aqui é o terceiro ponto que eu quero deixar para você, que é agir com sabedoria. Quando você para, observa, percebe, você age com sabedoria. E essa filha do faraó, ela também agiu com sabedoria. Ela pegou aquele bebê e Miriam, que estava olhando, logo saiu correndo, falou: esse bebê, olha, quer que eu encontre uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Olha que esperta. Aí a filha, rapidamente, claro, quero. Para quem que ela deu o bebê para amamentar? Para a própria mãe. Ela falou: eu conheço uma mulher que pode amamentar. Pegou o filho, levou para a própria mãe, pegou o irmãozinho dela, levou para a própria mãe dela, para a mãe dela amamentar. E a mãe dela ainda recebia um dinheiro, era paga ainda pela filha do faraó para amamentar, ou seja, ela ainda tinha as necessidades da família supridas ali com aquele movimento. Claro que o dinheiro não faz diferença em relação à escolha, né? Se ela pudesse escolher, Cássia, bem-vinda, bom dia. Se ela pudesse escolher entre receber algo e não precisar fazer todo aquele movimento com o filho dela, obviamente que ela escolheria, né? Mas o que eu quero dizer para você é que Deus, ele faz muito mais do que aquilo que a gente pede, do que aquilo que a gente imagina. As providências dele são abundantes. E é com isso que eu quero que você se conecte nessa manhã. E aí então essa mulher pegou o bebê, amamentou o bebê e seguiu com o bebê ali, fazendo aquilo que ela já faria como mãe, mas ela fez ainda com a proteção da filha de Faraó, certo? Pois bem, o tempo passa, Moisés cresce. E aí vem a consequência da ação sem observação, sem percepção, sem sabedoria, sem parar para pensar. Olha só, o tempo passou e Moisés cresceu. Certo dia ele estava lá observando os hebreus, que ele nem sabia, mas que eram seus irmãos, né? Irmãos assim de povo, né? E aí ele viu que eles eram submetidos a trabalhos forçados. Viu também um egípcio batendo num hebreu. Moisés olhou para os lados e, como não havia ninguém por perto, matou o egípcio e enterrou-o na areia. Gente do céu! Olha que atitude mais desesperada, mais impensada, mais burra. Uma atitude sem sabedoria. Porque, gente, a confusão emocional emburrece a gente, de verdade. Olha aí para sua vida e se responda com honestidade. Quantas vezes você fez as coisas, você olhou e fez: gente do céu, que burrice, como é que eu pude fazer isso? Eu já fiz muito isso. Roseli, bem-vinda. Eu já fiz muito isso, só que aí vai a primeira dica para você. Primeira coisa, não se trate com tanta dureza. Primeiro de tudo, não se chame de burra. Não foi burrice o que você fez. Você não fez porque você é burra, porque você tem alguma deficiência. Eu fiz muitas coisas que eu olhei e falei: ai, que burrice, como é que eu pude fazer isso, meu Deus? Mas não é porque a gente é burra, é porque a gente estava em confusão emocional, a gente não estava em clareza de percepção, a gente não tinha ainda maturidade para parar, observar, perceber e agir com sabedoria. Buscar em Deus, buscar nas nossas experiências que estão lá guardadas, nas nossas memórias emocionais, buscar todo o conteúdo que já existe em nós para a gente poder agir. A gente não teve essa maturidade, mas a ideia aqui é trazer isso para você, ok? Mas em primeiro lugar, se trate com amor e com respeito. Não fale para você coisas, palavras, xingamentos, coisas que vão destruir a sua autoestima ainda mais. Mi, bem-vinda! Então,
Moisés, ele agiu com total ausência de sabedoria, matou o hebreu, enterrou na areia. Gente, pensa, o que ele estava pensando? Enterrar o cara na areia? Obviamente que esse cara ia ser descoberto em algum momento. Mas aí, segue. Num outro momento, no dia seguinte, ele voltou para o local, viu 2 hebreus brigando, e ele foi lá porque Moisés tinha boas intenções, né? E ele falou assim: gente, por que vocês estão batendo um no outro? Vocês são irmãos, parem de brigar. O homem retrucou: o que você pensa que é para nos dizer o que devemos fazer? Vai me matar também, como matou o egípcio? Uau! Aí Moisés para e se toca, se conscientiza do que ele fez. Ele matou o egípcio no calor da emoção, não parou, observou antes de agir, como fizeram lá atrás sua mãe Joquebede, sua irmã Miriam, que observaram, perceberam a situação e agiram com sabedoria, com direção. Ele não, ele agiu no impulso, no calor da emoção. Então, gente, olha, se vocês precisarem guardar só uma coisinha da manhã de hoje, guardem isso. Nunca tomem nenhuma decisão no calor da emoção. Nunca. E é ruim falar nunca e sempre, né? Mas o nunca aqui é no sentido de: tá acontecendo alguma coisa? Conta até 10 pelo menos. Dá uma respirada aí, ó. E o contar até 10, que a nossa avó já dizia, conta até 10, não faz não sei o quê. É uma orientação física, inclusive. Você para, todo aquele turbilhão de hormônios, inclusive, sendo descarregados aí na sua corrente sanguínea por causa do impacto emocional do que vem de fora, aquilo vai diminuindo, seu fluxo vai diminuindo e você começa então a conseguir pensar melhor. E você começa então a parar para observar. É claro que tem situações, principalmente às vezes, de repente, até situações, sei lá, de vida ou morte, em que um médico tem que tomar uma decisão e nós mesmos, sei lá, diante de um perigo iminente, que você tem que agir. Claro, não vai dar para você fazer toda essa análise psicológica, né? Ai, deixa eu parar aqui, pensar, respirar e tal. Mas eu não tô falando disso, gente. Eu tô falando do nosso dia a dia. Eu tô falando aqui da nossa vida em movimento e de coisas que vão acontecendo e que a gente tá na defensiva, a gente tá na agressividade, e aí acontece, sabe aquele toma lá da cá? A pessoa nem terminou de falar, você já tá respondendo, você nem entendeu o que a pessoa quis dizer. Às vezes você responde, a pessoa fala, mas não falei nada disso. Calma, não! E você percebeu, você entendeu o que a pessoa falou a partir da sua percepção, que está afetada pelos seus conteúdos. Então, gente, veio uma coisa aí de fora pra dentro, bateu ruim, deu um incômodo, te deu vontade de agir de uma forma que você já sabe, porque no fundo a gente sabe. Não adianta falar pra mim que, eu não sabia o que eu tava fazendo. A gente pode não saber exatamente o que a gente tá fazendo, mas o que é certo e errado a gente sabe sim. É só respirar um pouquinho, silenciar um segundo, que você sente ali no seu coração, ó. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive muitas vezes e falo isso aqui com muita honestidade pra você. Muitas vezes, no meio de uma discussão, no meio de uma ação inesperada, porque eu sou sanguínea, eu sou bem agitada, numa ação inesperada vem aquela voz, assim, quase que audível, assim, ó. Para agora. E eu diminuí a minha voz porque ela é quase imperceptível mesmo. Essa voz, gente, tem explicações espirituais e explicações emocionais para ela. Essa voz, dentro aí da sua mente, existe uma parte sua que é o superego, uma parte do seu aparelho psíquico, que você vai aprender também lá no evento do dia 16. Vou contar para você sobre id, ego e superego. Quem são esses carinhas e como é que eles agem aqui dentro da nossa mente. Tudo isso numa linguagem bem simples para você, tá? Uma linguagem bem compreensível. Enfim, tem o superego ali que é como se fosse um sensor que vai te direcionando. Faz isso, não faz aquilo. E ele vem e ele tá ligado a todas as experiências que você já tem na sua vida. Tudo que você já viveu, tudo que você já experimentou, tudo que tá guardado aí na sua mente, no seu aparelho psíquico. E aí quando você tá fazendo alguma coisa que vai contra tudo isso, ele já faz assim pra você, ó. Só para. E além disso, que é a parte emocional, tem a explicação espiritual, que é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo falando com você através do teu coração. É por isso que você tem que trabalhar e fortalecer o seu espírito, porque você não é só corpo e você não é emoção, você também é espírito.
Fortaleça, se conecte com Ele. E a voz do Espírito Santo vem e sussurra para você: não faz isso, não faz assim, ou faça isso, faça aquilo. E aí você tem que estar em muita conexão para ouvir essas vozes dentro de você. Muitas vezes a gente fala, né? Ai, parece que tem um anjinho e um diabinho, né? Um falando faz e o outro não faz, ou vice-versa. É isso, gente. Existe a nossa porção caída, a nossa natureza caída, o nosso coração centralizado, que nos movimenta a ações egocêntricas, egoístas, a ações repentinas, impensadas, totalmente desprovidas de sabedoria. Mas existe o outro lado, que são as nossas experiências, é a voz de Deus em nós, nos movendo para ações que vão nos levar a bons resultados, que vão nos levar para o bem, vão levar as pessoas que estão perto da gente para o bem também. E com isso a gente precisa entender que para eu chegar nesse ponto de ouvir essas vozes, eu preciso entender quem eu sou, me conhecer, aprender a silenciar o lado de fora e ouvir o que vem aqui, ó, de dentro de mim. Porque já está dentro de você. Basta que você acesse, certo? E aí você para, então, de ter que ficar fugindo. Porque olha o que aconteceu. Moisés, diante disso, ficou desesperado. A história chegou no ouvido do faraó. Faraó quis matar Moisés, tentou matar e ele, ó, fugiu. Moisés fugiu. E eu quero parar aqui. Ainda tem um restinho aqui do capítulo 2, mas a gente vai falar amanhã sobre ele. Eu quero parar aqui, na fuga de Moisés, e quero te perguntar: de quantas situações da sua vida você vem fugindo? Quantas coisas vem acontecendo com você e você vem fugindo por falta de inteligência, de sabedoria, por falta de observar, por ficar agindo por impulso, por ficar sendo dominada por esse impulso ruim que vem aí, ó, que plá, te leva a lugares que não são frutíferos para você, que não são bons para você. Pare e pense. Se você conseguir se conectar com a importância de parar, observar, sentir, ouvir o que está dentro de você, já é uma parte do caminho andado. Se você entender a importância disso, já é uma parte do caminho andado. Mas aí vem a segunda parte. Você fala assim, mas Priscila, é o meu jeito, eu sou impulsiva, eu não consigo. Eu te entendo, eu também sou muito impulsiva. Mas eu sou uma impulsiva trabalhada. Às vezes eu tô mais vulnerável e também não consigo, porque eu sou uma mulher como você. De carne, osso, corpo, alma, espírito como você. Não tem nada diferente aqui. A única coisa é que eu estudo, busco entender. Eu trabalho com isso, eu tô mergulhada nesse universo o tempo todo. Então, tudo que eu passo para vocês de técnicas e tudo mais, eu uso para minha vida também. E aí as pessoas vêm e falam assim, vêm, por exemplo, para a sessão de terapia ou para uma sessão de constelação familiar, entendem várias coisas, tal, voltam para a vida, mas eu não consigo sair do lugar. Então, aí é a importância do seu movimento. Arthur, bem-vindo! Marota, bem-vinda! Aí é a importância do seu movimento, do seu movimento estratégico, do seu movimento com sabedoria. Então, só queira. Primeira coisa, só se conecte com a necessidade disso e queira. E ainda que isso seja estranho para você, coraçãozinho chegando aqui, gente, é isso aí, vocês estão se conectando com isso então? Glória a Deus! Ainda que isso seja estranho para você, pede para Deus, Senhor, eu quero fazer isso, mas eu não consigo, eu não dou conta, porque, gente, sozinhas nós não damos conta. É por isso que eu trabalho com psicanálise, com constelação sistêmica familiar, que fazem parte das ciências humanas. Então eu trabalho aparelho psíquico, eu trabalho técnicas, eu trabalho tudo o que você precisar de informação para fazer o seu movimento. Só que tem lugares dos quais a gente só vai sair com o nosso espírito firmado na rocha. Não tem terapia suficiente, não tem profissional suficiente para fazer você sair de determinados lugares. Ou você às vezes até sai, mas não se sustenta. Quem te sustenta no seu movimento e quem traz direção clara para ele é Deus. Quero deixar isso para você muito claro. Falo isso sem medo de errar. É a verdade pura, a verdade simples é essa. Você é tricotômica, você é corpo
que você trabalha com alimentação, com exercício físico, indo ao médico, dormindo, fazendo o que tiver que fazer. Você é alma, onde estão as suas emoções, e você trabalha aqui na terapia pela palavra, nas sessões de terapia, em congressos, em encontros de mulheres como o nosso, que vai acontecer no dia 16, e isso tudo é maravilhoso, mas você também precisa alimentar o seu espírito. E não adianta também você ficar só ajoelhada orando, achando que é só espiritual, porque você não é só espiritual, então as coisas que acontecem na sua vida também não são só espirituais. Não adianta ficar só aqui, ou ficar só em terapia, não cuidar da parte espiritual e do corpo. E não adianta também viver cuidando do corpo e, como diria nossas avós, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Esse ditadinho aí, ele é pura verdade. Não adianta. Você é composta, o seu todo é composto por essas três partes. Então você precisa olhar, trabalhar, alimentar as três partes, para que você consiga, assim como Joquebede e Miriam, conseguir diante da situação. Imagina a situação para Joquebede, uma pessoa querendo matar o filhinho dela, gente, aquele bebê lindo que ela amamentava, que ela amava mais que tudo na vida, e um faraó super poderoso querendo matar essa criança. O que eu faço agora? Ela parou, observou e agiu. Miriam, diante da ação da mãe, procurou um lugar estratégico, observou e agiu. E a ação das duas, com sabedoria e intencionalidade, levaram à libertação do povo hebreu. Você entende a magnitude de uma ação com sabedoria? A ação delas não só livrou um bebê da morte, livrou todo um povo de anos de escravidão. E a gente vai chegar lá, aqui no livro de Êxodo ainda, certo? Então, fica com isso, olha para dentro de você, se pergunta com honestidade, estou agindo com sabedoria ou não? E se a resposta for não, apenas se conecte com a necessidade de fazer isso e busque, porque as respostas estão dentro de você. Amá Lopes falando, tenho vivido isso na prática, que incrível ouvir você falar, é tão bom aprender a ouvir o Espírito Santo. Glória a Deus, é mesmo, Má, é mesmo. Ouvir o Espírito Santo, gente, é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer. E aí tem pessoas que levam pro espiritual sobrenatural demais, né? Uau, eu escuto uma voz, ele se materializa aqui. Não, gente, é simples. No domingo mesmo, eu estava no culto e teve um movimento lá de missões e tal, um culto final ali de missões. E há muitos anos eu já era mantenedora de missões, sempre fui mantenedora de missões, porque eu amo missões. Para quem não conhece, não sabe o que são missões, missões são pessoas que saem das suas casas, dos seus lugares e vão para os lugares aí remotos levar a palavra de Deus. Eu nunca senti o chamado específico para eu ir, mas eu sempre senti de manter missões. Então eu sempre fui mantenedora de missões. Mas a vida passou por uma situação meio delicada em relação à minha gravidez, ao trabalho do meu marido, mudança de casa, tal. E eu não estava conseguindo manter do jeito que eu gostava, do jeito que movimentava o meu coração. Mas em todo tempo eu ouvia, eu sentia, eu percebia o Espírito Santo falando comigo. Calma, vai passar. Eu sou o mesmo Deus de sempre, o mesmo Deus que proveu um dia e que vai continuar provendo. E assim foi, gente, dentro do que era possível, eu fui fazendo tal. E aí no domingo, quando houve lá a oferta para missões, eu consegui parar e fazer a oferta que eu fazia com a mesma magnitude, né, que eu fazia anteriormente. E eu tava fazendo meio que no automático, assim, normal, tô fazendo, normal. E aí eu senti no meu coração Deus falando assim, ó, tá vendo? Tá vendo como tudo se encaixou? Tá vendo como você voltou a fazer o que você fazia? Porque eu conheço o que tá no teu coração. Até me emociono de falar, gente. Eu conheço o que tá no teu coração. Eu conheço a vontade que você tinha de continuar fazendo isso. Gente do céu, ali o choro desceu, mas um choro de alegria. Um choro assim de falar pra Deus, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor cuida. Até quando a gente tá distraído, o Senhor cuida. Então é isso, quando eu falo para você alimentar o seu espírito e ouvir a voz do Espírito Santo, é disso que eu tô falando, porque mesmo no meio do turbilhão de coisas que nós passamos aqui,
E agora, tá? Graças a Deus, não hoje, né? Já há algum tempo, graças a Deus, tudo organizado e encaixado, mas nós passamos por situações muito delicadas, porque eu tive que mudar minha vida de uma forma muito drástica. Então eu tive que sair de uma situação de muita produção, trabalho, né? Para ficar dentro de casa como dona de casa, cuidando do meu filho e o meu marido ali com o trabalho dele, iniciando, e tive que sair da minha casa tão sonhada, eu tive que sair, ir para um outro lugar e tudo tão atropelado. Gente, foi tão difícil. Mas em todo tempo o Espírito Santo falando assim para mim, olha, calma. Em todo tempo eu buscando a voz dele e aquilo se acalmando, e eu só fui fazendo os meus movimentos, só fui estudando, só fui me aprimorando, fui atendendo, começou aos poucos. Hoje eu tenho muitas clientes, gente, no Brasil, fora do Brasil, em vários estados do Brasil e, gente, muita gente chegando através da internet e o trabalho acontecendo e as coisas acontecendo e eu sentindo realmente a mão de Deus cuidando. E no domingo, para mim, foi a coroação disso. Ó, a Má falando, é simples e sutil assim mesmo, por isso às vezes não damos importância, mas é Ele mesmo, é isso. É muito simples, é muito natural. A gente fica vivendo, gente, esperando o extraordinário, quando na verdade as maravilhas da vida acontecem aqui, no ordinário, no simples, no diário. E é isso que eu quero trazer para você. Sai desse turbilhão, silencia, observa e toma suas decisões e vai. É um passo de cada vez, é um processo. E vai que você chega lá. Eu não ia nem falar disso de missões, mas enfim, me lembrei disso. E no domingo meu coração transbordava de alegria, e eu pulei de alegria, e eu cantei, eu louvei, eu agradeci, eu falei, Senhor, eu nem percebi as coisas acontecendo, eu só fui fazendo aquilo que Deus foi me direcionando e confiando, gente, sem desespero, eu só fui fazendo. E ali foi como se realmente Deus falasse assim pra mim, viu? Você fez o seu movimento, confiou em mim e eu estou provendo para você, inclusive com o seu movimento, alcançar outras vidas. E aquela oferta que eu dei, eu tenho certeza que vai fazer o Natal de muitos missionários aí melhor, porque era uma oferta especial para o fim de ano. Gente, é maravilhoso. Eu me emociono muito, porque é maravilhoso estar no altar do Senhor. É maravilhoso você viver as promessas de Deus na sua vida. E é isso que eu trago aqui para você na Terapia pela Palavra. Eu trago informação, eu trago técnica, eu trago tudo que eu tenho aqui no cognitivo, no intelectual, eu trago tudo que eu tenho para você aprender e para você fazer o seu movimento. Mas eu não posso deixar de trazer para você o que eu tenho de mais precioso, que é o meu relacionamento com Deus. É isso que eu tenho de mais precioso. E é isso que eu tô deixando para você aqui agora. A Má falando... Ah, já li aqui, é simples e sutil, é isso mesmo. Josi, você chegou agora, a gente já tá finalizando, mas eu vou deixar a live gravada, tá bom, meninas? Vamos orar pra finalizar, senão eu vou ficar o dia inteiro aqui falando das minhas experiências, gente, porque é muito lindo, é muito maravilhoso. Querido Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por falar conosco, muito obrigada por ter essa sua doce voz sempre tão presente, que nós saibamos parar, silenciar e ouvir a voz do Teu Santo Espírito falando ao nosso coração, ouvir a voz da sabedoria que já existe dentro de nós e que também é permissão do Senhor, ouvir e tomar a nossa decisão para o nosso movimento. Muito obrigada, Deus, por essa live de hoje, muito obrigada por todo o entendimento, abençoa todas as queridas que estão aqui e as que virão, e nos guie, Pai, debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus. Amém? Amém, meninas! A Natália aqui, amém. Josi, obrigada meninas por comparecerem aqui. Tenham um feriado maravilhoso, aproveitem o dia e amanhã a gente volta continuando aqui o livro de Êxodo. Combinado? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!